E já queria chamar a atenção de como é que esse tema é tão importante, que isso é demonstrado pela rapidez com que as pessoas se envolveram com a proposta e se mobilizaram para se inscrever no curso, e desde já eu agradeço muito, não é? E também porque um outro sinal da importância deste tema foi que quando eu e o Marcelo começamos a conversar para dar uma estrutura, uma forma ao curso, foi muito fácil nós identificarmos os nossos colegas, nossos e nossas colegas, em diferentes lugares, não é? E para comporem o nosso naipe de apresentadores e de palestrantes, não é? Então, e não só, e só não é possível a gente contar com mais gente ainda, não é? Por causa da diferença horária, não é? Que dificulta pessoas de outras latitudes, não é? De participar no curso, né? E nós tentamos fazer um horário que tornasse possível, não é? Uma estratégia para quem não está no Brasil, não é? E sabendo que a latitude também impõe limites aos nossos ciclos de vida, né? Então, o que eu quero dizer é que talvez tivéssemos mais gente de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, da África do Sul também, mas por causa dessa diferença horária, acho que o esforço seria muito grande, não é? O que é que nos une aqui? Portanto, é uma proposta de um curso que busca a troca de conhecimentos sobre experiências do bem viver. É uma proposta que efetiva o interesse, que efetiva o nosso interesse em refletirmos juntos e juntas, né, a partir de experiências concretas, práticas de vida ou por esforços de consolidação de um pensamento em torno do tema do bem viver, não é? Que é um pensamento sobre isso que nas últimas décadas tem sido colocado sobre o chapéu de bem viver. É um chapéu que serve para referirmos à diversidade de experiências e modos de vida que em diferentes partes do mundo podem ter outros nomes ou mesmo podem estar vinculadas a outras formas de luta e de resistência. Parece-me que a experiência que o Boa Monjane, tanto o nosso palestrante do dia 24 vai trazer aqui, vai trazer muito isso, né? Como é que noutras latitudes como é que podemos dialogar bem com experiências, acontecimentos e envolvimento de pessoas noutras latitudes, né? Como podem ver no que nós apresentamos como proposta, trata-se de abordarmos sobre modos de vida, grupos e experiências que não são só resistências, não são só experiências que foram germinadas como reação ao capitalismo, ao neoliberalismo, etc. Mas são também experiências que estão enraizadas num fundo sociocultural e histórico que é muito mais amplo, que pode ser até pré-colonial, pré-capitalista, pré-liberalismo, mas também podem ser experiências pós-coloniais, pós-neoliberalismo, etc, etc. Portanto, por vezes, são experiências e modos de pensamento que são tão sólidos que definem mesmo o que são determinadas sociedades, o que são determinadas comunidades e o que são determinados grupos. E eu vou insistir um pouco nessa questão, porque, ao final, eu gostaria que todos nós aqui, todos e todas, pudéssemos refletir se essas sociedades ou essas comunidades, com fortes experiências de bem viver, não deviam ser descritas muito mais por essas capacidades e essas iniciativas que estão voltadas para o bem comum, do que continuarem a ser
sociedades e grupos definidos a partir dos efeitos que a dinâmica capitalista hegemônica tem sobre eles, né? Tem sobre essas comunidades e sobre essas pessoas. Comunidades e pessoas que procuram sempre resistir e contrariar. Ao final, seria interessante, ao final do curso, né, seria interessante que pudéssemos indicar alguns encaminhamentos sobre o que é necessário para que essas experiências e esses modos de vida sejam finalmente e de forma incontornável reconhecidas como definidoras de sociedades e não apenas pela sua posição subalternizada no modo capitalista de ver o mundo. Portanto, o que propomos tratar aqui durante esses 4 encontros é sobre o que já acontece em muitos lugares e que contribui para gerar um pensamento que eu não chamaria de, não me limitaria a dizer que é um pensamento alternativo, mas é outro pensamento, que é um pensamento próprio de si mesmo, né? Muitas experiências são autónomas, se sustentam em concepções e compreensões que estão enraizadas no tempo. Portanto, não nasceram a reboque de nada. Podem, é claro, ter se tornado mais evidentes num mundo de hegemonia do capitalismo, uma vez que são manifestações vivas da imaginação e das competências coletivas de resistência e transformação. Mas são, sobretudo, indicações muito fortes de viver de outra maneira, sobre um princípio básico que, eu penso, lhes é comum a todas essas experiências sobre as quais nós vamos tratar aqui, não é? Ou seja, são experiências sociais que não se regem segundo o princípio do benefício individual, do lucro e da acumulação. E, ao contrário, elas geram relações sociais enriquecidas e a acumulação é vista como um bem comum e prevalece o sentido de reciprocidade que se estende no tecido social e nos imaginários culturais. Portanto, ao fim deste curso, também seria interessante podermos responder à questão que foi colocada no nosso convite para o curso. Não apenas, ou seja, não apenas como é que essas experiências devem tornar-se definições por excelência das sociedades, como também indagar como é que tais lutas e concepções estão em diálogo com outras lutas e concepções de anticapitalismo. E agora, depois dessa apresentação, eu vou falar um pouco do funcionamento do curso que nós estamos a propor. Como vocês viram, são sessões de 2 horas cada. Eu vou convidar os nossos palestrantes e participantes aqui, apresentadores e apresentadoras, a fazer uma apresentação de mais ou menos 45 minutos a 1 hora, e a seguir nós vamos ter o tempo para o diálogo, né, com as pessoas. Como felizmente temos um quórum assim muito grande, e ficamos muito contentes com isso, nós vamos pedir que as pessoas coloquem as suas questões por escrito, e então a Jéssica depois passa para mim e eu coloco a quem está a apresentar, não é? Vamos tentar fazer blocos de questões para que cada um e todos e todas, cada uma, todos e todas, sintam que as suas questões foram respondidas, né? Nós vamos responder ao máximo de pessoas possível. Portanto, hoje nós vamos ter o Marcelo a apresentar o tema Bem Viver na América Latina para camponeses, quilombolas e indígenas. No dia 9 temos o nosso camarada André Baniwa, que vai falar sobre Bem Viver na Amazônia Indígena. Depois, no dia 16, eu vou falar sobre as Áfricas e as utopias. No dia 24, que é um sábado, portanto é a nossa única sessão ao sábado, o Boa Monjane
vai entrar direto da África do Sul e tratar do tema da centralidade da terra na emancipação africana, falar especificamente sobre movimentos agrários e política rural na África Austral, tá? E no final temos a apresentação muito interessante da Aline Mendonça sobre as alianças entre economia solidária e bem viver, e a Aline vai tratar também vai trazer aqui sobre ela vai falar sobre a Universidade do Bem Viver, tá? Então, o Marcelo, vou dizer rapidamente quem são os apresentadores. O Marcelo é o coordenador, diretor executivo do Instituto Paul Singer, além de ser um dos fundadores. O André Baniwa é da liderança do povo Baniwa e atual vice-presidente da Organização Indígena da Bacia do Içana. Eu sou psicóloga social e pesquisadora e professora na Universidade de Lisboa e coordeno um projeto sobre a afrodescendência em Portugal. Também sou articuladora do Instituto Paul Singer. O Boa Monjana é doutor em pós-colonialismos e cidadania global da Universidade de Coimbra e é pós-doutorando na Universidade da Cape Town, na África do Sul. Ele coordena uma campanha muito importante para o desmantelamento do poder corporativo na África Austral. A Aline Mendonça é doutora em Serviço Social pela UERJ, é professora e pesquisadora da Universidade Católica de Pelotas e pesquisadora do SES da Universidade de Coimbra. Também é articuladora do Instituto Paul Singer. E agora vou passar a palavra ao Marcelo Justo, que é sociólogo, possui mestrado e doutorado em Geografia Humana pela USP, realizou várias atividades e é associado fundador do Instituto Paul Singer e é o seu diretor executivo. O título da apresentação do Marcelo é Bem Viver na América Latina, entre indígenas, camponeses e quilombolas. É com você, Marcelo. Obrigado, Yolanda. Yolanda já colocou aí a discussão boa aí do que a gente vai ter sobre o bem viver. Eu queria só, antes de começar a minha apresentação, só falar um pouco aqui do perfil dos inscritos, né? Que a gente teve uma procura muito bacana e tem pessoas assim de 19 a 79 anos, a gente juntando aqui 3 gerações assim nesse curso, é muito bacana de ver. E a gente conseguiu, em relação ao curso anterior, chegar em mais estados, né? A gente conseguiu, tem gente assim de 23 estados, acho que isso é uma referência para a gente, querer buscar chegar no país todo, e tem pessoas de outros países, acho que é graças aí à divulgação da Yolanda fora, então 2 pessoas dos Estados Unidos, uma da França, uma de Cabo Verde, conterrânea da Iô, uma da Espanha, uma da Bolívia. Então, da Bolívia, aí não sei se está presente aí um professor que também pode nos ajudar muito a discussão de hoje sobre o bem viver aí na Bolívia e no Equador. E me chamou muita atenção também o perfil de formação das pessoas. Quase 85% aqui do nosso público já tem ensino superior completo ou está na pós-graduação ou já pós-graduação completa. A minha sorte é que eu fiz uma aula mais teórica hoje, e já estava pronta depois de eu ver esse perfil, porque vai ser uma boa discussão. E também a gente também está conseguindo atingir mais diversidade, né? A gente consegue ter um número maior de negros, né? Para pretos e pardos, mas a proporção de brancos também está boa e equivalente, mas mais indígenas agora, 3 indígenas de associações indígenas aqui presentes também no grupo. Então, é só porque a gente pediu, né, essas informações para vocês, justamente aí para traçar esse perfil e a gente ir avaliando aí como que o Instituto Paul Singer está chegando até as pessoas. Então, vou passar a compartilhar aqui a tela com vocês da minha apresentação. Então, vamos lá. Então, o curso Bem Viver e Outros Mundos Possíveis, por que a gente está pensando em outros mundos possíveis?
pouco aí sou eu, sem combinar com a Yolanda, o que está passando pela minha cabeça de outros mundos possíveis, que não basta dizer que o capitalismo não é algo natural. E nem basta a gente achar que falar em bem viver é liberar o nosso imaginário para outros mundos possíveis. Sim, depende de liberar também o imaginário, porque esse imaginário está preso pelo aquilo que alguns autores falaram que o neoliberalismo é um totalitarismo, justamente porque nos amarra até na nossa imaginação. Mas a ideia é justamente poder transitar num circuito de ações, produções e práticas, concepções que não são organizadas pela lógica do capital. Então, resgatam várias coisas, mas que também apontam para um futuro que é o do bem viver. Meu ponto de partida com essa aula, bem viver na América Latina, entre camponeses, quilombolas e indígenas, é colocar que o bem viver ele é um conceito latino-americano. E a gente está ousando aqui trazer e fazer paralelos com ele na África também, como a Yolanda apresentou. Mas eu quero trazer ele para essa contextualização de origem do conceito. Então, esse é o primeiro momento da minha aula, falar do que define bem viver, né, essa contextualização. Segundo momento, apresentar uma ligação feita por minha conta, e aí para discussão, ver se faz sentido, que é como que o bem viver pode ser também uma categoria que se aproxima do modo de vida de camponeses no Brasil, quilombolas e indígenas. Dos indígenas vai ser visto de forma mais acabada no encontro seguinte. E, por último, eu vou fazer uma relação entre bem viver e algumas passagens do pensamento do Paul Singer. Então, minha ideia é falar aqui mais ou menos uns 45 minutos. Deixa eu até marcar o tempo aqui para não passar muito disso. Então, bem viver, a primeira parte, né? Bem viver ou viver bem como uma categoria latino-americana, que aparece justamente com o movimento na Bolívia, movimento de campesíndios. Depois vocês vão ouvir um pouquinho mais dessa categoria, camponeses e indígenas, tanto da parte amazônica quanto do altiplano andino, e aqui no Equador. Principalmente uma questão que vai aparecer assim, eu não sei se a seta está aparecendo aqui para vocês, mas é nessa pontinha aqui do Equador, que é Mata Amazônica, onde tem o Parque Nacional Iussuni. São 3 nomes aí, mas eu só guardei esses, são nomes diferentes para mim, né, do português, que justamente foi a luta ali para justamente não fazer a exploração de petróleo, que é um dos casos famosos que o Alberto Acosta trata dessa política ali de conseguir não fazer extração de petróleo. Então, o bem viver, eu estou colocando que ele é um conceito permeável e dialógico, né? Ele é uma cosmovisão dos camponeses e indígenas da Bolívia e do Equador, e de suas lutas que começam aí no ano 2000, de 2000 para frente, principalmente com a luta que ficou chamada como Guerra das Águas, na Bolívia, no ano de 2000, em que teve uma política de privatização das fontes d'águas, e os camponeses indígenas também se juntam ali com trabalhadores. Nesse contexto, né, latino-americano, tem coisas semelhantes, né, a toda a América Latina, nesses contextos políticos, né? Então, é uma derrota da luta dos trabalhadores nos anos 90 com o neoliberalismo, e que ressurgem essa luta como movimentos sociais para a recuperação
de vida comunitária e de identidade dos povos indígenas. Então, é uma proposta de camponeses indígenas latinos como um conceito e como práticas sociais em resposta a esse modelo de desenvolvimento capitalista. Então, é claramente ali uma luta inicial na Bolívia contra a privatização das águas que conseguem reverter. Então, para quem já viu alguma coisa sobre bem viver, tem algumas expressões que são, que é justamente o nome bem viver, né? O Sumac Calçai em Quechua, principalmente no Equador, né? Mas os povos Quechua estão ali nessa região toda dos Andes, do sul, do meio e do sul dos Andes. O Sumacamanha, em Aymará, na Bolívia, o Aymará também, povo indígena, que não exclusivamente na Bolívia. O Yanderecô, ou Tecoporã, também, que são equivalentes a bem viver em Guarani, e aí em Guarani nós estamos falando de todo o Brasil e o sul da América do Sul, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, que também tem o seu Yanderecô. Essas palavras são traduzidas como uma tradução não exata do por bem viver ou viver bem. Poderia ser também vida abundante, vida agradável, vida harmoniosa ou sublime, vida inclusiva, saber como viver. São termos, então, marcados pelo resgate de tradições, mas que são ligadas com outros conhecimentos que expressam também as lutas anticapitalistas, como socialismo, comunismo, anarquismo, que diálogos que são esses possíveis. O próprio termo Sumacamanha, que em Aymará, da Bolívia, ele não era do cotidiano dos povos Aymará. Ele também foi uma recriação recente, né, desse período de lutas dos anos 2000, como uma inovação cultural de resgate dessa própria identidade, que também foi apropriado por outras lutas, que inclui também a luta dos trabalhadores que estavam juntos sofrendo ali o problema da privatização das águas, a luta pela mineração, pela não exploração da mata, pela não extração do petróleo. Ele é um conceito que ele está aberto e em construção. Diferentes autores estão apontando isso. E, de certa forma, alguns autores falam assim, olha, tem uma hesitação em definir para não restringir a sua dinâmica. E ele vai se institucionalizar justamente com as duas constituições, da Bolívia, durante o período do Evo Morales, a Constituição em 2009, e com a Constituição do Equador, em 2008, em que aparece o termo nessas constituições e colocando como um Estado plurinacional, pluricultural e o total respeito às populações indígenas. Tá? Nós, na nossa Constituição de 88, temos os artigos que colocam o reconhecimento da cidadania que não existia antes aos povos indígenas no Brasil e direitos aos povos indígenas, graças às famosas lutas que os próprios indígenas, né, como ficou famosa a cena do Ailton Krenak lá, que conseguiram colocar isso. Mas o Brasil não tem na sua Constituição essa ideia de uma plurinacionalidade, que aí isso ficou como um marco nessas duas constituições, e também faz parte também da problematização que vai aparecer quanto às políticas em relação ao bem viver. Alguns autores vão justamente criticar isso, que a hora que se institucionaliza, garante direitos, mas também traz problemas nessa realização. Porque o bem viver, ele é uma cosmovisão, né, desses povos indígenas. Né? Ele diz respeito
ao todo e à Pachamama, a Mãe Terra. Então, é uma visão sistêmica, em que estão presentes as concepções de espaço e tempo cíclicos, e não um espaço linear e o tempo linear. Ele diz respeito também à não dicotomia. Isso aparece nos diferentes autores, né? Não dicotomia entre seres vivos e corpos inertes, nem entre seres humanos e natureza. Tudo tem vida. Então, o ser humano, dentro da racionalidade capitalista, né? Não simplesmente assim, mas um processo histórico que nos colocou uma forma de racionalidade que nos separou da natureza, como sendo um outro da natureza, e que a natureza serve para ser um objeto de exploração. Então, essa cosmovisão diz respeito a essa retomada, e é aí que também eu faço paralelo com os povos e comunidades tradicionais do Brasil, com os camponeses, que não trabalham dentro desse registro dessa separação entre homem e natureza. O bem viver diz respeito também a essa cosmovisão, à coexistência na multipolaridade. Isso né, quer dizer isso? A ideia é que tem uma dinâmica o tempo todo acontecendo no mundo. A dualidade está em todo lugar, tudo tem o seu oposto, bem e mal coexistem. Um pouco o movimento paralelo que eu vejo isso é a ideia do movimento no Tao, né? Do taoísmo, né? Aquela roda sempre girando. Olha, que está o preto já está virando o branco está virando preto, dentro do branco tem a bolinha preta, dentro da bolinha do meio círculo preto tem o branco ali também. Então, também já fazendo alguns paralelos do bem viver com outras concepções, porque o bem viver também é isso, se abrir para esses outros bem viver que existem em outras culturas e outros mundos. Complementaridade, acho que entre complementaridade, né, os diferentes e os antagônicos como parte de todo, respeitar a diversidade, tem também um foco aqui nessa ideia da diversidade, a diversidade cultural, a diversidade de gênero e a diversidade de plantio, né? Tem imagens famosas aí do bem viver, dos camponeses andinos ali com 100 variedades de milho, né? Então é isso, quanto mais diverso, melhor. Essa ideia, então, se há diversidade, há diversas formas de bem viver. E a luta contra a descolonização como sendo constante e que busca autogestão e autodeterminação. Então, descolonização vai ser autogestão e autodeterminação de todos os povos que estão lutando por seus territórios. Outros elementos aí presentes no bem viver, a ancestralidade, o anticolonialismo ali eu já estava no slide anterior, mas essa dentro da perspectiva contrária a um Estado monocultural, a ideia de um Estado pluricultural e plurinacional. Ontem, na segunda-feira mesmo, teve uma palestra do Ayrton Krenak, lá na USP, no Repensa, USP Pensa o Brasil, ele justamente falando até que ponto nós, né, como eles nos chamam, né, os homens brancos vão continuar presos nessa ideia de um Estado monocultural, mononacional. Enfim, trazendo aí já uma parte aí da discussão. A ideia de que o bem viver não pode ficar preso a uma política de governo, ele não é uma política de governo, ele só existe se tiver uma estrutura comunitária. Ele está preso numa lógica antipatriarcal, mesmo a gente sabendo que povos e comunidades tradicionais, muitas vezes o tradicional também está associado a um patriarcalismo, mas esses próprios povos trazem uma luta feminista forte e antipatriarcal.
Na Bolívia, por exemplo, existem 4 formas reconhecidas de economia: privada, estatal, social, cooperativa e a comunitária. No Brasil, as pessoas, os militantes, nós ligados à economia solidária, celebramos a coisa de alguns meses atrás ter sido aprovada a PEC que incorporou, né, a emenda constitucional que incorporou dentro do capítulo da ordem econômica constitucional também a economia solidária, como, né, parte da ordem econômica, fazendo aqui um outro paralelo. Então, o bem viver diz respeito também à gestão comunitária dos bens comuns. Eu quero trazer aí, a partir dessa definição e contextualização do conceito, 2 problematizações sobre esse conceito. A primeira, se o bem viver supera a noção de desenvolvimento. Os diferentes autores, eles oscilam entre supera o desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento ou não. O ideal seria superar, mas é difícil. Então, um dos autores está falando em que o conceito de bem viver é o fim, é o objetivo buscado. Mas para chegar nesse fim, ele tem um meio que é o desenvolvimento endógeno e sustentável. Isso é muito economia solidária, apesar desses autores não usarem o termo economia solidária, mas é muito próximo, né? Então, são autores, principalmente aqui o Fred Delgado, da Bolívia, ele é justamente esse trabalho que aqui no Brasil a gente chama de extensão, né? O trabalho na universidade em que você faz o diálogo entre o conhecimento acadêmico e os conhecimentos da população com que se trabalha, da construção em conjunta de projetos de desenvolvimento endógeno e sustentável. Então, são autores que estão fazendo a reflexão, mas a partir de experiências concretas de diálogo com as populações camponesas e indígenas. O Eduardo Gudinas, ele é uma referência também aqui na América Latina de estudos sobre o desenvolvimento latino-americano, e ele tem esse conceito de desenvolvimento sustentável super forte. Então, ele está dizendo, olha, a economia, o bem viver não supera a noção de desenvolvimento, mas ele defende essa ideia de um desenvolvimento sustentável super forte que deve incorporar elementos do bem viver. Porque ele está dizendo que a gente, no caso, essas experiências de bem viver na Bolívia e no Equador, não conseguiu superar, né, as políticas, não conseguiram superar a dependência do extrativismo. Então, é preciso pensar ainda num projeto de desenvolvimento sustentável para conseguir superar essa condição de dependência. E o Alberto Acosta, que é um dos mais famosos aí dos estudos do bem viver e da política do bem viver, ele coloca o bem viver como sendo uma ruptura definitiva com o conceito de desenvolvimento e com todos os seus apostos, né? O desenvolvimento humano, desenvolvimento em escala humana, desenvolvimento sustentável. Ele está procurando essa superação e que uma aproximação também que ele escreve é com a economia solidária, porque o bem viver diz respeito a uma outra economia, que ele coloca como sendo também a economia solidária, para uma outra civilização e uma sociedade essencialmente democrata. Outra problematização que eu trago para esse conceito, ele pode ser um unificador ou ele é um complemento das outras lutas e conceitos? Isso era uma reflexão que me interessa, assim, nessa literatura, na política, que o bem viver entraria no lugar de socialismo, de comunismo, de anarquismo, e os autores colocam que não, assim, que justamente pela forma dialógica do conceito, ele é como uma complementaridade, no caso, um dos autores, né? Vai falar
que o bem viver se complementa com a economia solidária, com o ecossocialismo, com a discussão dos comuns, com o decrescimento, com o ecofeminismo. O Eduardo Budinas, que eu já mencionei, ele fala que não é o caso de colocar um corpo de conhecimentos, de crenças e de lutas políticas para substituir outro, porque o bem viver deve ser algo sempre multicultural. E um terceiro autor está falando que o bem viver é um norte ético e articulador de diversas lutas e correntes do pensamento humanista, marxista, ambientalista, feminista e até pensamento religioso. Portanto, aí eu estou chamando uma conclusão provisória dessas duas problematizações que eu fiz, é que a potência desse conceito está justamente em ele ser permeável e aberto ao diálogo com essas outras concepções. Então, que poderia ser um limite do conceito dele ser algo geral e universal, como oposição ao capitalismo, ele tem como potência ser um articulador dessas lutas. Agora, ele também, como conclusão provisória, ele também pode ser um conceito que supera o predomínio do desenvolvimento, na linha do Alberto Acosta. Espero que até aí esteja tranquilo, aí os comentários aí vocês vão colocando aí no chat. A segunda parte, povos camponeses e povos e comunidades tradicionais, que aí é a minha linha de pesquisa propriamente, ao longo de alguns anos, que o final do século XX, como sempre assim, né, desde o começo do século XX, fim do século XIX, os clássicos da questão agrária falavam assim, o fim do campesinato, o campesinato vai se extinguir. E, no entanto, surge a Via Campesina e o Levante de Chiapas, né? Um em 93, outro em 94, ou seja, o campesinato não só não acaba, como ele vira a ponta de luta contra as políticas neoliberais, essa resistência. A Via Campesina é a primeira vez na história, né? Na história... É engraçado falar em bem viver e aí voltar à ideia de uma história universal, mas dentro dessa ideia de uma história universal, é o primeiro momento que tem, então, uma organização camponesa internacional, né, presente em 160 países, 81 organizações, e pautando a ideia de soberania alimentar, que é outra discussão, mas tem proximidade com o bem viver. E a própria academia, então, né, os intelectuais vão também refletir sobre como que o campesinato pode ser esse expoente da superação do capitalismo e não mais visto como o exemplar do dito socialismo primitivo. Guardem essa ideia que ela vai reaparecer no final. Tá? Aí alguns autores vão falar assim, então existe um projeto camponês de uma nova utopia contemporânea? Sim, com base nesse autor aí, Armando Bartra, que é o Novo Campesinato, que é um livro dele de 2010 e 2011, ele está falando disso, de um projeto camponês, um novo camponês, que é o camponês desde sempre, mas é o camponês de sempre que incorpora lutas para um modo de vida mais justo, solidário, respeitoso à natureza, como alternativa às crises todas que a gente está vivendo, e que é caracterizado pela diversidade. Então, a gente está pensando numa categoria que agrupa, mas que é marcada pela diversidade. Essa marca da diversidade, ela é também símbolo das lutas contemporâneas, segundo Bartra, de indígenas, de mulheres, de homossexuais, de negros, porque ressurge como vontade e projeto de ser, poder ser diferente, de ser único, de viver em Chiapas e controlar aquele território como indígena, como a gente pode pensar em Rojava, na Síria também, né? Umas lutas feminista ali, marcado de mulheres camponesas ali
naquela região. E aí esse autor ele está falando, olha, esse sujeito libertário, o campesíndio, né, que ele faz essa junção de camponês e indígena, quando é um novo sujeito que não é mais a classe operária e é um sujeito que reivindica 500 anos de resistência, ele está falando que essa luta, então, é marcada também por um caráter de simbologia, de imagens, sentimentos e intuições, vai colocando uma outra racionalidade. E eu gosto dessa parte aqui, então eu vou ler que essa ideia do campesíndio, ele está propondo esse conceito, juntando camponês e indígena como uma classe, mas ele fala que nem todos são descendentes dos povos originários, nem todos produzem alimentos, mas a questão alimentar os une como classe. Nem todos interagem com o seu ecossistema ao redor, mas a questão ambiental lhes compete como classe. Assim como todos não têm uma ligação genealógica com os povos originários, mas enquanto classe, mais lhes vale reivindicar o indianismo como chave identitária e descolonizadora. Então, esse autor me serve para pensar essa questão no Brasil, dos povos e comunidades tradicionais e suas lutas, e que proximidades têm com o bem viver. Proximidades, não que estejam reivindicando o termo bem viver. Então, um primeiro marco, né? A União dos Povos da Floresta, dos anos 80, que aí o bem viver não quer dizer harmonia, como a gente viu, né? Que é a junção de contrários, de oposições, tensões, né? E a gente sabe o quanto que os conflitos de terra no Brasil são sangrentos, com, né, milhares de mortes ao longo de décadas. O próprio Chico Mendes, aqui, que é um dos organizadores, junto com o Krenak e o Davi Kopenawa, organizam essa ideia da união dos povos das florestas nos anos 80, anos 90. Então, e o Ailton Krenak, ele é entrevistado nessa época, em 89, falando, muito questionado, falando assim, como você vai se juntar com o seringueiro que matava índio? Um pouco a pergunta era desse sentido. Ele vai estar, olha, a resposta dele é o máximo, né? Porque os seringueiros foram humanizados pela floresta. E a proposta de reserva extrativista, que depois dessa organização dos povos da floresta, depois do assassinato do Chico Mendes, vira uma política das reservas extrativistas, é inspirada justamente no modelo das terras indígenas, né? Sem a titulação, sem a ideia de uma emissão de posse para famílias, né? Então, é uma terra de uso comum. E essa perspectiva eu revejo agora, a partir dos anos 2015, 2019, a articulação da Teia dos Povos, que está acontecendo no sul da Bahia e no Maranhão, entre assentados indígenas quilombolas, caiçaras, universidade, na sua luta por terra e território, por agroecologia, soberania alimentar e bem viver. Então, a gente pensando em paralelos também com a vida na cidade, qual o sistema alimentar que nós queremos, né? Como aqui um desenho de uma mandala agroecológica aqui nas proximidades de São Paulo. Então, o que eu estou propondo aqui é uma aproximação, então é aproximação, e não que camponês brasileiro fale em bem viver e a sua situação é de bem viver, né? Uma situação de tensão, de conflito de terra, de muitas mortes, mas tem elementos em comum com bem viver. Tá? Então, isso é o Marcelo construindo esse raciocínio. Que poderia ser, por exemplo, quando fala em bem viver como uma cosmovisão, é a terra para o camponês, ela é sagrada. E existem três trabalhos ali acontecendo na produção da terra, né? O trabalho dele com a sua família, mas tem um trabalho da natureza e um trabalho
que é desse conjunto, né, homem e natureza, brotando ali de sementes, brotando seus frutos. Então, mas eu vou deixar essa parte de lado e destacar só 3 aspectos. A organização dos sítios camponeses pela diversidade, os consórcios de plantação, a ideia de que com isso eles são os guardiões de sementes, a ideia dos mutirões, né, a relação comunitária, os laços de vizinhança, não o cada um por si, que a gente vive nos grandes centros urbanos, e a ideia das terras de uso comum, né, que está presente em quilombolas, nas terras indígenas, na produção da castanha, nos castanhais da chamada castanha do Pará, nos babaçuais do Maranhão, Piauí, os faxinais, fundos de pasto. Então, o que é esse sítio camponês? Ele se manifesta de diferentes formas pelo Brasil inteiro, mas ele também tem uma estrutura que se repete. Então, há 2 desenhos aqui de um assentamento de reforma agrária no interior de São Paulo, tá? Que da estrutura que eu estou mostrando assim, os elementos que se repetem. Então, a casa de morada da família, marcado o quê? Por uma horta em volta, pelo plantio de temperos e algumas plantas medicinais ali, sempre à mão da cozinha da casa. O pomar próximo. Então, com isso, você consegue ter uma parte dos alimentos garantidos pelo próprio sítio. Então, essa ideia de que o sítio camponês é uma parte, são várias partes articuladas em um sistema que, se tivesse terra, se tivesse uma menor pressão da produção do capital ali pressionando pelaquela terra, subordinando aquela produção, eles poderiam caminhar para um sistema de ter insumos e produtos quase que autossustentável. Tá? Então, o que é comum também, né? Então, você tem produção de pequenos animais, isso garante algum recurso de venda e garante alimentação. O plantio consorciado, muitas vezes, né? A mandioca, milho, feijão. Uma área de reserva, às vezes um rio, uma nascente. E uma produção dominante. Então, no caso desse sítio aqui, a gente tem um pomar de polcã, né, de mexerica, que é a produção para o mercado. Então, e isso vai variar também, é justamente isso, né? Se isso aqui fosse uma região de cana, uma boa parte disso ia estar arrendado para plantação de cana, que é essa forma de produção da economia dominante, né? O agronegócio, colocando ali a sua produção do mercado e subordinando essa produção camponesa. Então, nesse sítio camponês, aqui é uma cena aqui no bairro de Perus, na cidade de São Paulo, na zona norte de São Paulo, né, na Comuna da Terra, que ocupa o terreno ali no ano 2000. Então, são pessoas de São Paulo, do meio urbano de São Paulo, algumas com tradição e passado camponês, que vão resgatando essa identidade, vão reconstruindo essa identidade. Por isso, meu diálogo com aquela concepção ali do campesíndio. Não necessariamente se nasce camponês, mas é uma identidade também construída, né? Então, essa imagem ali do fogão a lenha, a pessoa tem o fogão a gás, mas vai resgatando isso, fogão a lenha, começar a juntar um banco de sementes, né? A dona Antônia ali no fundo, ali garrafas PETs com 30 espécies diferentes de feijão, quase 30 de milho, que vai essa ideia de que a mulher, como sendo essa guardiã essa potência de vida. E essa ideia aqui justamente da hortinha rente à casa, onde você tem ali o chá e o tempero
sempre à mão. E o sítio também caracterizado por isso. E isso daqui, isso é característico, claro que com algumas variações de solo, de região, mas do México à América Latina inteira. Claro, não estou excluindo a América do Norte, mas é o que a gente conhece mais, né? Que é a composição, e não a mandioca, né? Na América Central, mas aqui no Brasil todo, né? A mandioca, o milho e o feijão. Na América Central, América Andina, é a batata, o milho e a abóbora. Então, o consórcio é justamente isso, né? Você está plantando as três coisas juntas, isso ajuda a manter a terra viva. Se você tem, quando um acaba de dar, o outro depois já começa a brotar e fazer esse circuito. O mutirão, né? Então, essa força da vida em comunidade. Muitas vezes o camponês é lido como sendo isolado, como sendo conjunto de famílias isoladas, né? O famoso saco de batatas, mas uma marca na literatura e na prática é justamente o mutirão, a união entre eles. Não que isso seja harmonioso, não seja algo que tem conflito. Outra coisa, né? A ideia das terras de uso comum. Então, aqui são exemplos dos faxinais na região ali da Grande Curitiba, no Paraná, e aqui eu pus aqui o que a gente chama comumente aqui do mata-burro, né? O faxinal é uma área cercada em que onde estão as casas de morada e os animais são criados soltos ali, os porcos, a galinha. E então isso é a ideia da terra de uso comum. Cada um sabe qual é o seu, mas eles não estão cercados ali, né, no quintal da casa, estão circulando ali no meio da vila. Outra forma de terra de uso comum, né, além dos quilombos, dos fundos de pasto que tem no Brasil inteiro, né? Aqui são as quebradeiras de coco babaçu, que organizam um movimento forte, né? Um movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu a partir dos anos 90, reivindicando que o acesso livre aos babaçuais, que é o proprietário cerca a sua terra e não deixa as mulheres colherem o coco babaçu. Elas se organizam, formam esse movimento e conseguem, em lei, fazer o livre acesso. Então, esse é um movimento que existe até hoje e que, a partir aí dessa 2019, se une também na Teia dos Povos. Então, aqui no mapa tem a região, o mapa social, cartografia social das quebradeiras de coco, aí pegando Maranhão, Piauí, um pouco do Pará. Então, eu sei que não dá para visualizar direito aqui essa sequência de mapas, depois tem na bibliografia, eu passo para vocês, é o Atlas da Geografia Agrária, do professor Girardi, colega, que aí tem as terras indígenas, os quilombos, as famílias assentadas desde 1979, né, mais de 1.000 famílias assentadas durante esse período, as unidades de conservação. O que eu estou mostrando aqui com esse cenário? Outros sistemas alimentares, claro que tem conflito de terra, um monte, disputa, aí ataque de coronéis e seus jagunços, queimadas, garimpo e tal, mas uma perspectiva de bem viver, que é o bem viver que dialoga com a possibilidade de bem viver também nos meios urbanos, que é que bem viver que a gente pode ter com um sistema alimentar saudável, como um sistema alimentar que é reconhecido ali do Alto Rio Negro ou do Vale do Ribeira. E aí a terceira parte, última, já para ir encerrando, alguns aspectos do pensamento do Paul Singer e a economia solidária.
Então, aqui são trechos aí desse livro, Ensaios sobre Economia Solidária, relacionando cooperativismo, bem-viver e socialismo. Então, o Singer vai dizer que o socialismo não se realizará com a mera multiplicação de cooperativas, mas a cooperativa ele coloca como sendo a principal forma, cooperativa de produção, da economia solidária, mas tem outras. Mas não é só isso para a construção do socialismo, mas elas são fundamentais. E ele, retomando outros escritos dele, né, desde os anos 80, sobre o que é socialismo, ele retoma isso dizendo que o socialismo é a democratização de todas as instituições, organizações humanas. São muitas frentes de luta, e a economia solidária é uma delas. Então, paralelo, destaquei aqui porque aquela pergunta que eu coloquei lá, né? O bem viver seria uma categoria que unifica todas as lutas, e a resposta que os autores que eu usei deram era, né, não, o bem viver, a característica do bem viver é dialogar com as outras lutas. A característica do socialismo e economia solidária do Singer é que também é uma entre muitas outras frentes de luta. E aqui é uma citação literal. Como não visa lucros, mas algo que hoje é chamado de bem viver, a economia solidária faz jus a seu nome na medida em que permanece fiel aos seus princípios. Então, quem conhece ali o raciocínio do Singer, né, e a sua atuação na economia solidária, sabe, né, que tem um histórico que vem, né, da luta operária na Inglaterra, no começo da Revolução Industrial, ali que ele localiza a economia solidária, e que depois, como secretário nacional de Economia Solidária, ele se aproxima pela prática das quebradeiras de coco, dos quilombolas, dos indígenas, dos camponeses, dos assentados de reforma agrária, e também dessa discussão do bem viver, que não é nova, né, também no Brasil, né? Acho que a economia solidária também tem um pé importante nos movimentos da teologia da libertação, e o povo da teologia da libertação incorpora também o termo do bem viver quando vem essas lutas, né, da Bolívia e do Equador. Aí é outro texto do Singer, que depois tem eu vou passar para vocês a bibliografia. Ele é uma palestra, né, de 2015, em que ele repensa, ele diz que ele foi questionado sobre essa origem da economia solidária, ele passa a repensar essa origem, que não seria mais exclusivamente ali no início desse movimento operário inglês, no começo do século XIX, mas que ela seria tão antiga quanto a humanidade, porque sempre foi praticada pelas chamadas populações tradicionais. E nessa mesma palestra, ele fala que o termo comunismo primitivo, lembra que eu chamei a atenção lá atrás, que está no Marx e Engels, ele fala que seria uma má tradução do termo em alemão, né? E ele, como era nativo em alemão, ele fala que a tradução melhor seria o comunismo original. E, por fim, eu já faço o gancho para a aula seguinte, aí falando do livro do André Baniwa, que está aí na tela. Um elemento ali que me chamou a atenção, super bacana esse livro, é a interculturalidade, né? Então, eu acredito que, pela perspectiva intercultural, esse diálogo que eu busquei aqui entre bem viver e o campesinato no Brasil é com base nessa ideia, né? Estou fazendo uma interculturalidade. Então é isso, gente. Agradeço aí a atenção, a paciência e ouvir. Volto a palavra para a Yolanda para a gente começar aí uma interação com vocês. Aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Excelente apresentação. E eu vou passar já para... Estamos bem de tempo ainda, não é?
Eu vou convidar as pessoas, incentivar as pessoas a colocarem questões, não é? Mas já vou-te encaminhando algumas aqui, tá bem? Por exemplo, o Edmerson pergunta se como o académico primeiro faz o comentário de que o académico, da mesma forma que fortalece um conceito, pode também desvirtuar. E aí ele pergunta se juntar os fundamentos do bem viver com uma perspectiva de desenvolvimento não seria uma forma de desvirtuar uma construção que é de base comunitária, não é? Que é de uma outra perspectiva do mundo, né? Ao contrário da outra proposta que sempre levou a humanidade ao seu estado de desequilíbrio da vida e do envolvimento, né? Porque ele está conseguindo acompanhar, Marcelo, está rápido? Está acompanhando, assim? Estou acompanhando. Então, sim. Porque ele diz que na perspectiva dele o bem viver é rompimento e não acomodação de projetos de vida dicotómicos. Aí outra questão colocada pela Idaci Ferreira, ela pensa, pega o Brasil como referência e diz que como o Brasil tem uma sociedade bastante urbanizada, como trazer esse conceito do bem viver, não é? Porque ela acha que nas áreas rurais parece que é mais fácil fazer aproximações. A Clarice pergunta como pensar o bem viver enquanto via epistemológica. Tá? Agora, eu vou colocar alguns comentários, né? Porque isso aqui são perguntas, mas algumas pessoas vão fazendo comentários. A Mariana Aymor... Só um pouquinho mais devagar, agora. Tá. A última pergunta era sobre... Repete, por favor. Como pensar o bem viver enquanto via epistemológica. Certo. Qual que é o nome da primeira pessoa que perguntou? Edmerson dos Santos. Como? Edmerson dos Santos. Certo. Pode ir. E agora são só comentários, tá bem? A Mariana Aymor, ela comenta que quando falavas sobre as colocações de Bartra, eu acho que foi nesse momento, né? E ela diz que lhe lembra muito a ideia que a Bell Hooks discute sobre a potência do amor como luta, tá? Foi mais ou menos naquele momento em que falavas disso. E o Edmerson também comenta que na Bahia nós temos os fundos de pastos e feixes de pastos, que parece muito com os faxinais. A Vera Santa Luz diz que vê algumas linhas de resistência e de algo que poderíamos supor exterminado, terras comunais apropriadas, como foram citadas por Marx no início da Revolução Industrial, e também refere-se àquilo que está nos Parceiros do Rio Bonito, estudados por António Cândido. A Zezé Menezes, ela lembra que na Marcha das Mulheres Negras, realizada em Brasília em 2015, que reivindicaram o bem viver. A marcha reuniu mais de 50.000 mulheres em Brasília, em protesto contra o nazifascismo, que estava em ascensão. E aí, por fim, a Rosângela também comenta que o Singer também tinha como base a comunidade. Isso foi mais ou menos no final da tua fala, né? Estavas a fazer, a trazer o pensamento do Singer. Pronto, esse aqui é o primeiro bloco. Eu vou comentando, então, aqui. Fiquem Sim. à vontade, então, vocês aí. Nós ainda temos um bom tempo aí para conversar, para interagir. Então, enquanto eu vou comentando aí esse primeiro bloco, podem ir colocando aí seus comentários e perguntas.
Contribuições são sempre bem-vindas. Então, vamos lá, as perguntas. Edmerson, né, sobre o acadêmico desvirtuar o conceito. Acho que existe essa possibilidade, sim. No caso, a literatura retrata muito. A literatura que eu peguei, ela retrata justamente, são acadêmicos que estão fazendo essa ponte entre a política e a extensão, a intervenção acadêmica em diálogo com as práticas do bem viver. Então, são pessoas justamente aí responsáveis ou próximas às políticas do bem viver. Então, são as pessoas que estão discutindo o conceito. Então, aí não teria um desvirtuamento, tá? Mas acho que é uma observação que acho que vale para todo o trabalho acadêmico. Mas a tua pergunta principal, pelo que eu entendi, é sobre a relação entre bem viver e desenvolvimento. Nesse sentido, se apareceu aqui, estou te vendo agora. Aliás, assim, você fala depois do fundo de pasto, sim, também, né? Está dentro daquele repertório ali de terras de uso comum, também. Isso é bem parecido com os faxinais, né? Tem tudo a ver. Então, entre bem viver e desenvolvimento, nesse percurso que eu fiz, Edmerson, eu simpatizo mais com a posição do Alberto Acosta, que é uma ruptura, que o bem viver seria uma ruptura com o projeto de desenvolvimento. Eu acho que isso é o mais radical. O problema que eu vejo, e aí concordo também com os outros autores que falam, não dá para fazer a ruptura total, como que a gente constrói isso? Como que a gente pode promover desenvolvimento que não seja mais riquezas para os ricos? Como que pode, a partir do desenvolvimento, que eu acho que também é o que eu entendo do raciocínio do Singer, que é preciso ter desenvolvimento para... que o problema do desenvolvimento é vindo junto com a concentração. Você precisa ter desenvolvimento que seja já vindo junto com a redistribuição. E daí a gente fala, mas isso é contraditório, porque isso é próprio do capitalismo, não tem como não fazer. Mas, se não tiver acumulação, não tem como redistribuir. Isso que eu entendo do raciocínio do Singer. Só que não é também de você pegar e falar, vamos esperar o bolo crescer, a coisa dos anos 70, né? O desenvolvimento dos anos 70, vai o bolo crescer para daí redistribuir, né? Para o Singer, ele sempre estava falando dessa redistribuição está acontecendo no mesmo momento, né? Que está produzindo, tá? Não sei se eu respondi, mas a ideia passa por aí. Então, os autores, que no caso os outros dois, além do Acosta que eu citei, que fala em desenvolvimento endógeno sustentável, desenvolvimento sustentável superforte, como forma de atuação na prática, eu vejo como sendo o caminho para a construção do bem viver, sim. Então, eu acho que a posição... você está mandando um texto aqui, depois vou dar uma olhada. Essa posição do Acosta é um radicalismo que eu acho que, pelo que eu entendo, eu não conheço mais sobre ele, mas que é justamente com uma decepção em cima da política pública lá do Equador, que ele foi responsável, e rola uma decepção, né? À medida que ele conseguiu, por uns anos, manter, sem exploração do petróleo, o Parque Iussuni, e depois vem o governo e fala, não, vamos explorar, tal, volta para a ideia de que, então deixa de lado essa relação entre desenvolvimento e Estado e volta para as lutas comunitárias. Que eu acho que faz sentido também com a proposta que eu passei muito rapidamente da Teia dos Povos, que também é aí da Bahia, não sei se você conhece, que é, assim, pelo que eu li do livro deles, assim, Por Terra e Território, do Joelson, e um outro autor que agora me fugiu o nome, eles estão colocando que era ali... As políticas de economia solidária foram importantes e tal, mas chega das coisas da luta pelo Estado, enfim, aí eu acho que é outra discussão
eu vou devagar aí, mas a gente pode continuar essa conversa, acho que ela aparece outros dias. Sobre a Iracy, né? Bem viver nas cidades. Acho que essa pergunta é importante. Eu ainda fiquei também com essa questão, assim, porque eu sou o cara dos estudos agrários e, sei lá, na última década, mais ou menos, comecei a fazer os estudos urbanos, né? Fiz, inclusive, uma coletânea com os textos do Singer sobre a temática do desenvolvimento urbano. Então, eu olho a cidade pelo esse olhar da periferia, do campo, do rural. E eu vejo paralelo com a discussão dos comuns, que o que é bem viver na cidade é justamente a apropriação coletiva e não estatal dos bens comuns. Então, acho que essa é a luta na cidade. E outra é a economia solidária, economia, no caso, a economia solidária na cidade, não assentamento de reforma agrária ou quilombo, né? Que é a possibilidade de o trabalho associado ser bem viver, né? Não é o trabalho que emancipa, não é mais o trabalho grilhão. Então, isso é caminho para o bem viver na cidade, são cooperativas. Então, é isso que eu vejo. E aí, assim, você pegar no pequeno, a gente aqui no Instituto agora está em contato com o pessoal do Giro Sustentável, Cooperativa de Entregadores. Agora a gente descobriu as Senhoritas Courrier, que é outro grupo de mulheres que são feministas e entregadoras de bike. Eles estão falando assim, olha, não é só ser economia solidária, mas ser outra cidade. A entrega por bike é uma outra concepção de cidade que eles estão colocando para a gente. É claro que isso numa cidade gigantesca como São Paulo é uma escala muito pequena, mas quando eu falei ao bem viver, que não é a gente pensar que só libertar nossa imaginação para outra coisa, para outros mundos possíveis, mas ver esse conjunto de práticas, como que elas podem se conectar num conjunto de bem viver. Havia outra via epistemológica, sim, né? Nós estamos falando de outra via epistemológica, sim. Muito dessa discussão do bem viver tem paralelos direto com as epistemologias do Sul, do Boaventura, muitos dos autores usam isso, o Boaventura, e eu fiquei sabendo nas palestras do Boaventura, mais recentemente, que ele foi consultor nessas constituições, não sei se do Equador e da Bolívia, nas duas, ou pelo menos em uma delas ele foi. Então, tem um diálogo, sim, de uma outra concepção epistemológica. Acho que é isso de perguntas, assim, é claro que dos comentários da vontade, assim, adorei esse paralelo entre o Armando Bartra, que é um autor que eu adoro, e a Bell Hooks, que não li ainda, mas tenho toda a simpatia, né, só o título de um livro de Ensinando a Transgredir já é fantástico. A Vera, perdi um pouco o comentário da Vera, desculpa, mas assim, mas guardei do Parceiros do Rio Bonito, assim, que atravessa a aula, né? Assim, mas eu falei, não vou ficar citando, mas Antônio Cândido is God. A Marcha das Mulheres, a base, acho que vale a pena um comentário aqui sobre a base de comunidade. Eu não lembro quem que fez esse comentário, mas me lembrou que era o paralelo entre falar de uma base comunitária que tem no Bem Viver e a economia solidária, o raciocínio do Singer. O próprio Singer faz um paralelo na sua biografia, o interesse de juventude no sionismo socialista e formar kibbutz em Israel e depois não indo. E depois ele fala, a economia solidária estava lá, né? Quer dizer, ele mesmo colocando um fim na vida dele, né? No fim no sentido do fio condutor, assim, que a gente sabe que não tem, mas que tem, não sei.
mas que é a ideia das comunas, né? Desse socialismo de comunas, né? De vida em comunidade. Enfim, eu gosto de ficar falando, eu vou passar para mais uma rodada, Iô. Tá. Só para o comentário da Vera era que a tua apresentação estava a lembrar-lhe, né, algumas outras linhas de resistência, né? Como terras comunais apropriadas, como foram citadas por Marx no início da Revolução Industrial, e também o livro dos Parceiros do Rio Bonito, estudados por António Cândido. Os parceiros, né? Os parceiros do António Cândido. Eu vou agora fazer uma coisa, espero pegar o essencial das próximas questões. A Márcia, que pergunta como separar as sementes das sementes transgénicas, que ela acha que estão espalhadas por todo o lugar, todo o canto. A Rosalvo pedia se você podia aprofundar as distâncias e proximidades de significados entre ecossocialismo e bem-viver. A Marta Silva queria um pouco de reflexão sobre como desenvolver o bem-viver nas regiões periféricas, pensando nesse desgoverno, né, no contexto atual, né? E ela pergunta se é necessário fazer uma relação entre a distribuição justa de terras, né, e o bem-viver. Se é necessário uma distribuição justa de terra para o bem-viver. O Vítor Espera um Azevedo... pouquinho, Iô. Ah, Eu me perdi aqui. Volta. A primeira pergunta sobre as sementes transgênicas. A segunda, eu a segunda perdi. é das questões do... se podias aprofundar as distâncias e proximidades de significados entre ecossocialismo e bem-viver. Tá, obrigado. A Marta pergunta como desenvolver o bem-viver nas regiões periféricas, pensando na situação atual, né, de desgoverno. O Vítor Azevedo pergunta como é que o bem-viver pode contribuir para que as lutas anticapitalistas possam superar limites impostos pela institucionalidade do Estado. O que ele quer saber é se o bem-viver poderia ser visto como outra forma de governo que supera a ideia de governo e Estado. E, novamente, na mesma linha da colega em cima, Ana Maria pergunta como fortalecer o bem-viver num país em que as pessoas estão a ser cada vez mais expulsas e despejadas, não é? Da terra. A Marineide está acompanhando, Marcelo? A Marineide questiona-se se não seria o conceito expandido de Estado ampliado de Gramsci, né? E a sociedade fazendo a sua parte na resistência e o Estado na proteção social, né? Repete essa pergunta, por favor. Eu penso que ela está a dizer se esse conceito não está na pergunta, mas acho que está subentendido. Se não seria o conceito expandido de Estado ampliado de Gramsci, a sociedade fazendo a sua... Tem aqui um comentário também, é o último para esta ronda, deixa eu ver aqui. Quando falamos de outras formas, a Rosângela, quando falamos de outras formas de organizar a sociedade, da vida não capitalistas, que lembra o povo Tapirape. Então, acho que isto aqui é um comentário. Pronto. Ok, Marcelo, acho que... Tá, eu estou vendo algumas
ligações, assim, eu acho que a questão ecológica passa por umas 2 ou 3 perguntas, o papel do Estado também aí por umas 2 ou 3 perguntas. Isso. E a Tentar... questão urbana. E a questão urbana, né? As periferias. A ligação entre ecossocialismo e bem-viver. Pelo que eu expus, seriam duas categorias de lutas em conjunto, proximidades, né? Pelo que eu li e vi do Michel Levy, que é um dos autores que traz essa discussão de ecossocialismo e participa de uma organização, União Internacional Ecossocialista, não é um termo que eles usam, mas faz todo sentido essa aproximação. A hora que eu faço, nessa interpretação que eu fiz, colocando movimentos de camponeses, povos, comunidades tradicionais, partindo da união dos povos da floresta, com Krenak e Chico Mendes, eu estou indo na mesma raiz que o Michel Levy usa, que é com Chico Mendes, para falar de ecossocialismo. Então, eu acho que tem muita conversa, muito diálogo. Não sei o quanto que aí o ecossocialismo também incorpora o bem viver, mas uma questão que eu tinha preparando a aula, trazendo essa discussão precisa ter um conceito que dê conta de tudo agora, né? Era a problematização que eu fiz, né? A primeira problematização, ali a segunda, no caso, é um conceito unificador e a resposta é não, é o conceito do diálogo. Então, eu continuo defendendo isso, né? Esse diálogo entre essas lutas, a união. Assim como você não tem uma parte da economia solidária que vai falar em bem viver. Então, não acho que a economia solidária substitui o bem viver ou o bem viver substitui a economia solidária. Não sei se ajudou. A questão nas periferias, sobre a opressão aí nas periferias e pensar em bem viver. Os autores no Brasil que falam em bem viver estão vendo assim o bem viver também, e que estava perpassando a minha aula, a hora que eu falo de cultura camponesa, eu falei do sítio e produção, mas assim, você tem que ali as músicas e as danças, que são fruto daqueles sítios camponeses. A mesma coisa que está ligada a uma religiosidade, que está ligada junto com a religiosidade, é a cosmovisão, quando eu falei do bem viver propriamente. Tem uma citação do Nego Bispo, que eu tinha até separado para colocar na aula. O Nego Bispo é um quilombola do Piauí, que ele está falando das religiões de matriz africana ou afro-brasileiras, por ter uma pluralidade de deuses e deusas, ele usa essa expressão, ela leva a um arranjo societário horizontal. Porque, como existe uma pluralidade de deuses e deusas, a gente pode contemplá-los de todos os ângulos, então, por isso, se organiza horizontalmente. Ele não está falando usando o termo, pelo menos nesse texto, de bem viver, mas isso é bem viver de acordo com aquela concepção lá o todo e a Pachamama, não ter os contrários e não sei o quê e tal. É bem viver. E eu estou pegando esse exemplo de um quilombola, porque a gente encontra isso nos terreiros nas cidades. Assim como, né, a Vera, que está aqui do curso que a gente fez ali do Decifrando Pouco Cíndia, com a fala do Tiago da Agência Solano Trindade, aqui em São Paulo, que é um restaurante, é banco comunitário,
são várias iniciativas de promoção da cultura, ali do hip hop, outras manifestações culturais. Eu não sei se exatamente eles reivindicam o uso do termo bem viver, mas é claramente bem viver, acontecendo na periferia dessa metrópole. Então, e bem viver, eu acho que assim, às vezes fica parecendo que, então bem viver é uma harmonia no sentido no sentido comum a ideia de harmonia, como se a harmonia fosse sem conflitos, né? Se a harmonia não ocorresse justamente com tensão. Então, bem viver é harmonia nesse sentido que o Heráclito falava também, né? Que é a tensão do arco na lira para tocar, né? Precisa estar tenso. Então, bem viver é tensão, é disputa também, né? Aí já é Marcelo fazendo a interpretação do bem viver, assim, sem ser o Alberto Acosta. Então, é possível a gente olhar para a periferia e ver as construções que estão aparecendo ali de bem viver, né? Eu não acho que eu não trouxe na aula a parte da cidade, mas que bom que ela apareceu agora. Sobre as sementes transgênicas, eu vou juntar aqui sementes transgênicas, fortalecimento da agricultura familiar, alinhamento com o meio ambiente. Eu acho que essa é também a união das lutas, né? Isso que eu estou escrevendo, né? Que eu peguei para a aula é algo que eu estou escrevendo sobre bem viver, que é a junção entre bem viver, agroecologia e economia solidária. Assim, tudo isso está amarrado. E está amarrado também no sentido de luta, né? Quando a Márcia pergunta sobre as sementes transgênicas, é uma luta dos camponeses contra a semente transgênica. E eles vão usar a semente transgênica ou vão usar agrotóxico justamente pelo que eu chamei ali muito rapidamente da subordinação ao agronegócio que está ali presente, que é vizinho que está pronto para pegar a terra dele, ou para arrendar a terra dele. E aí ele tá preso. Por isso que uma perspectiva de luta e de interpretação da questão agrária, desses conflitos de terra no Brasil, é justamente o quanto que você consegue construir o território camponês como esse território livre, né? Livre quando tem a terra, e não no sentido da propriedade privada da terra, mas, enfim, e consegue também ser livre dessa dependência do mercado, da subordinação ao mercado. O problema é que também no caso da semente transgênica tem a contaminação do pólen no outro plantio. Né? Então, se semente transgênica pode contaminar as outras plantações que não são transgênicas, né? E a semente transgênica, pelo menos a da Monsanto, é feita para ser estéril. Tá? E o que eu expus, assim, é a prática camponesa, né, tradicional, é justamente uma parte da sua produção é para ter a semente. Então, você produz a própria semente. Essa luta agroecológica, bem viver dos campesíndios ou o movimento da Via Campesina, que soberania alimentar pela semente crioula, os bancos de semente, essa ideia, mas tudo isso é muito conflituoso com a lógica do agronegócio, que agora faz propaganda na televisão falando que o quilombola também é agronegócio. Então, é um pouco essa questão que está perpassando essa aula de hoje, talvez os outros encontros, qual é a posição que a gente vai assumir diante desse debate. Então, com isso, eu acho que, assim, o quanto que a agricultura familiar pode ser fortalecida por bem viver, eu acho que, em parte, eu já respondi isso, né? Alinhamento com o meio ambiente também, né? Agora, a parte do Estado, né, das lutas anticapitalistas, eu acho que o conceito expandido do Estado ampliado e tal, eu não sei se fica me estendendo muito, mas
o que eu vejo é um exemplo, o exemplo de Chiapas, né? Pelo que eu conheço, eu li sobre Chiapas, ainda não tive a oportunidade de ir lá, espero ir. Eles não estão falando diretamente no termo bem viver, mas ali eu coloco como sendo um exemplo disso. E não lembro exatamente o que perguntou, né? Anotei aqui, mas assim, outra forma de Estado, né, o Vitor, né? Outra forma de Estado e de governo, limites do Estado. Essa é uma questão para pensar mesmo. Eu acho que ali Chiapas é um exemplo, né, de um outro estado dentro do Estado Nacional, que por um tempo ficaram ali, se negaram a concorrer à política. Há 6 anos atrás lançaram uma candidata a presidente indígena, só para marcar posição, mas depois de anos, desde 94, né, só depois, em 2014, que foram lançar. Então, acho que é um exemplo de a gente pensar isso, né, outras formas de Estado. Eu já falei. Eu acho que Você que podia respeitar, né? faz sentido aí para a gente pensar. O meu apoio, por mais que o pensamento do Sinja de economia solidária, socialismo democrático, seja sempre essa ideia da autogestão, a transformação pela sociedade, que não passa por uma grande transformação via tomada do poder do Estado, ele nunca negou o Estado também. Ele diz que mesmo na economia socialista, no texto dele, Economia Socialista, ele coloca o papel do Estado para servir para garantir a redistribuição, porque mesmo nessa construção do socialismo, ainda há desigualdade. O Estado tem esse papel de promover a redistribuição para promover a igualdade. Então, acho que a questão é de pensar outras formas de Estado, né, que acho que aí diz respeito a essa discussão aí sobre a relação Estado de bem-estar e sociedade, como foi colocado aqui quando mencionou o Gramsci. Eu acho que, por enquanto, eu fico por aqui. Se quiserem colocar outros comentários aí em cima do que eu falei, se não quiser que aprofunde mais alguma coisa aí. Então, Marcelo, eu vou passar só alguns comentários aqui para ver se você quer comentar em cima, tá? Porque as pessoas também ficam também conversando um pouco entre si, não é? Alguém já vai respondendo, etc. O que eu vou pontuar aqui são questões que foram trazidas nesses comentários. Por exemplo, a Milena trouxe uma fala do António Bispo, né? E que lembra que ele considera que as sociedades, através dos seus aparelhos, precisam mudar os seus conceitos. Em outras palavras, ao invés de desenvolver, envolver. Tá? Ao invés de produzir políticas, rever ou reeditar seus modos de vida. E, portanto, ela tirou um trecho de uma citação, não é? De uma posição de uma frase do António Bispo. A Mercedes lembrou-se de um texto que muito interessante, eu acho que isso serve para todos nós, que se chama Não Queremos Desenvolvimento, Queremos Viver Bem. E ela está aqui o nome da autora também, Anastasia Sessenha. Portanto, o que ela está a comentar aqui é sobre essa discussão de muitos autores sobre alternativas ao desenvolvimento. E é uma coisa que eu também estava a pensar e que vai ficar muito claro, espero, né? Tanto pelo menos na minha apresentação, e acredito que na do Beaumont, como é que essa questão, que a discussão sobre experiências e práticas de bem viver, que podem ter outros nomes em África, na verdade elas são trazidas para o debate hoje
no continente de uma forma em geral, por causa de posicionamentos muito críticos à ideia de desenvolvimento, tá? Portanto, vocês, de alguma forma, isso foi colocado aqui por várias pessoas, e em relação à África, as posições críticas, elas vêm, elas são colocadas a partir de uma crítica muito forte à ideia de desenvolvimento. Esse autor, Felwine Sarr, que eu vou usar na minha apresentação, ele se aproxima do conceito de bem viver, precisamente quando ele está a fazer essa sua grande crítica à ideia de desenvolvimento, porque vê-se muito que essa ideia de desenvolvimento ela é trazida muito associada ao projeto neocolonial, não é? E como é uma coisa relativamente recente para a África, que ficou muito forte depois das independências, portanto, achei interessante, né, a forma como é colocada em relação às Américas, né, essa relação do bem viver com o desenvolvimento, e tem uma outra perspectiva quando se aplica essa discussão bem viver e desenvolvimento, quando se aplica a países africanos. A Laurinda acha que quando tratamos da economia solidária devemos deixar bem claro as diferenças entre o viver bem e o bem viver. Depois tem o Amândio Barbosa, que coloca... ele estava aqui também a discutir com a Laurinda, deixa-me ver. Ele colocou aqui sobre que, entre os comentários dele, coloca que a inclusão do bem viver na economia solidária, e ele acha que foi incluída a posteriori. Talvez possas fazer algum comentário sobre isso, mas se bem que já falaste sobre isso um pouco lá atrás, não é? Por fim, a Laurinda também acha que os princípios da economia solidária e bem viver precisam ser na ação, na prática, não é? E essa é a luta para desconstruir conceitos capitalistas e reconstruir um conceito solidário e fraterno, ou de solidariedade e fraternidade. Pronto, então, Marcelo, podes fazer o comentário a esse último bloco, né? Acho que tem um desafio aí que segue aí para as próximas aulas, né? Acho Com que certeza. Tem uma literatura aí grande sobre bem viver ali, que eu passei rapidamente, e vi aqui um pouco dos comentários, assim, eu vou já em seguida mandar essa aula para vocês no grupo, e tem aí, eu fiz 2 arquivos separados já com a bibliografia. Então, serve aí de referência para quem já conhece, para quem quer conhecer mais aí esses principais autores, e vi que vocês já também mandaram outros aqui do link, eu abri o link aqui. É interessante aí um comentário que me chamou a atenção, vários, todos super interessantes, assim, mas acho que vale comentar o comentário, no caso, sendo redundante, pelo Instituto Paul Singer, assim, esse caminho que eu vejo no raciocínio do Singer, que ao longo dos anos 60, 70, era uma perspectiva de falar de desenvolvimento e sempre de uma perspectiva crítica ao desenvolvimento, mas da necessidade de um desenvolvimento que pudesse ser apropriado pelos trabalhadores, e assim, nesse sentido, fazer essa redistribuição, né? Num momento, pelas comissões, no momento de alta inflação, fim dos anos 70, anos 80, com os conselhos de fábrica, e depois na economia solidária. Então, a economia solidária, a entrada dele também com esse olhar para o trabalhador urbano,
e à medida em que ele vai, como secretário nacional de Economia Solidária, ele se aproxima dessas lutas outras, né, do quilombolas, indígenas e camponeses, e passa a incorporar o bem viver, né? Eu já mencionei isso, mas é que algum de vocês aí fez essa observação, assim. Então, é uma entrada posterior mesmo, faz sentido. Né? Faz sentido, e faz sentido também com a própria luta de como se espalha o bem viver, porque eu vejo o trabalho que o André vai apresentar, né? O André Baniwa, ele é a partir de 2016 que eles fazem um encontro dos Baniwas para falar de bem viver, né? Olha, o que a gente sempre fez tem um nome. Então, como que... Então, a gente está... acho que tem um movimento aí também, de um pouco assim, da autonomização do conceito, né? Que eu contextualizei esse conceito e quanto que ele ganha vida própria e áreas para chegar em outros lugares e ser usado como sendo... isso é uma referência para unir lutas, ecofeminismo, ecossocialismo, economia solidária. Eu acho que esse é o raciocínio que está perpassando também aqui a minha exposição. Por exemplo, o trabalho do projeto, quem é da economia solidária, que conhece o trabalho da irmã Lourdes Dil, do projeto Esperança com Esperança Feira, os feirões ali que vêm dos anos 90 para cá, ocorrendo todo ano. Claramente, ela incorpora muito facilmente bem viver, ao termo bem viver. Né? A gente vê assim também assim Dom Pedro Casaldáliga, para a gente que estuda o campesinato, assim, ele é uma grande referência de resistência, de organização da resistência nos conflitos de terra dos anos 70, né? Ele vem no fim dos anos 60 para cá para ficar ali em São Félix do Araguaia, ali, e como que ele também vai incorporar, né, esse termo bem viver, porque fez sentido com toda essa luta, eu acho. Acho que queria deixar isso aqui como palavras finais, assim, como pode isso daqui ser desdobrado agora com o que a gente vai ver. A apresentação com o povo Baniwa, como que chega o bem viver. Depois a Yolanda, que eu acho que a gente está trazendo uma... de certa forma, assim, uma novidade, que é fazer essa associação com um termo que é latino-americano e que, até onde sei, não seria africano, né, Yolanda? E como que a gente encontra isso, como que isso reverbera com a África. Isso a gente não, do que eu conheço da literatura sobre bem viver, não apareceu ainda. Então, acho que isso a gente tem uma novidade, uma força aí. Que vão ter duas apresentações, a da Yolanda e depois do Boa Monjane. E depois aí esse fechamento com a Aline falando, né, de uma universidade do bem viver, ou seja, outras epistemologias e a economia solidária. E eu volto para você. Sim, o principal autor que eu vou usar, ele faz justamente, ele encontra esse conceito de bem viver depois que ele escreve, inclusive todo o seu o livro, né, a Afrotopia, e depois dele já ter elaborado muito a sua crítica ao conceito de desenvolvimento. Inclusive, ele esteve aqui em Lisboa e fez uma palestra que o nome da palestra era Se ainda faz sentido falar-se em desenvolvimento, certo? E ele se aproxima muito da discussão nas Américas, do conceito de bem viver, mas depois de ele sistematizar sobre as experiências que ele
conhece em África, né? Pelo menos no Senegal, nos países ali à volta do Senegal, né? Então, eu acho bem interessante isso. E, bem, nós estamos em cima já estamos quase em cima da hora. Eu acho que ficamos por aqui. Havia só um comentário, é um comentário domingo, né? Mingo, dizendo que os povos tradicionais do Alto Rio Negro, tiveram uma reação diferente, né? Das concepções não indígenas sobre a Covid-19. E então, se poderíamos usar a Covid-19 como um critério para diferenciar propostas mais amplas e globais sobre o bem viver. Quer dizer, considerando que esses povos tiveram uma abordagem diferente da Covid, né? Eu só vou colocar essa última questão, não sei se o Marcelo quer fazer algum comentário, ou... Eu acho que essa é uma questão aí que pode a gente colocar para o André Baniwa na Para o semana que André, vem. exato. Uhum. Tá certo. Então, gente, eu acho que ficamos por aqui hoje. Foi muito importante, muito interessante, Marcelo, a tua apresentação. Eu aprendi muito, foi excelente e agradeço a participação de todos e todas, não é? E na próxima sexta estamos aqui e vai ser uma palestra aberta, não é? Vai ser uma palestra aberta do nosso camarada André Baniwa. É imperdível, né? Deixa eu Então, pedir uma coisa, assim, a gente tem ainda uns minutinhos, a gente precisa registrar também a presença de vocês. Então, pedir, por favor, aí quem puder abrir a câmera para a gente fazer o print da tela, a cópia da tela, faz favor aí quem puder. Sei que às vezes não dá. E agradecer muito a presença, assim, foi um grande prazer estar aqui com vocês, assim, eu também aprendi muito, assim, porque ver vários comentários aí em cima do que a gente está falando aqui, vocês estão colocando aqui no chat. Muito obrigado, forte abraço aí para vocês e até semana que vem. semana que vem estamos aqui. Tchau.